ele está respondendo a críticas, né? Porque o pessoal fala assim, não, mas o que você está falando não está nos textos do Freud, né? Você está indo contra o Freud, né? E ele fala assim, bom, antes então de fazer uma crítica, leia, porque ele já tinha lido tudo do Freud, né? Então, ele falava dizendo assim, ele fala, o Freud em vários momentos vai numa direção, daqui a pouco ele vai em outra direção. Ele muda de direção várias vezes, né? E retoma questões. Por exemplo, sobre o ego, em vários momentos ele retoma essas questões. Abre espaço para as pessoas dizerem assim, pode ser isso, mas pode ser aquilo. Sim. Questionavam o próprio Freud em relação a isso. Ele falava assim, eu estou construindo alguma coisa nova, eu estou, né, falando daquilo que eu estou vendo. E o que eu estou vendo, ora é uma coisa, ora é outra. Me permito, não tenho certeza total do que está sendo colocado, né? Então dá espaço, por exemplo, para interpretações como a do Lacan, mas também dá espaço para interpretações dessa coisa do ego, né? Dizendo assim, é o ego quem está em comunicação. O ovo que ele fala aí, né? Freud faz um desenho de um ovo e a casca do ovo, que é a parte que está em contato com o mundo, é o ego. Entendeu? E lá no miolão tem o resto. Então ele fala assim, isso dá margem para um monte de gente falar, então o problema está aqui na casca, vamos trabalhar na casca. Tem uma outra forma, o Lacan, né? Tem uma outra forma de olhar para isso, né? A casca, ela é produto do miolo, tá certo? Só existe a casca porque existe o miolo. Este desejo que está lá dentro é que nos interessa. Tá, isso, pegou bem. Veja, o que ele tá, como ele vem falando, né, do imaginário e do simbólico, lembram lá do cruzamento, né, imaginário e simbólico, ele foi pegar o exemplo de um cara que diz assim, não, só tem imaginários, só tem relação com objetos. Então ele está dizendo assim, ele pegou o Freud que dizia que a libido era, né, a busca do prazer, não tendo um objeto determinado, que é isso que você está dizendo, pode ser o filho A, o filho B, o filho C, né? Não necessariamente precisa ser aquele filho, tá certo? Pode ser um filho, mesmo que não seja meu filho natural, por exemplo, pode ser um filho adotivo. Veja, esta possibilidade de mudar de objeto, né, o objeto de prazer que é uma coisa hoje, amanhã é outra. Né? Nós variamos muito de objetos. O que o Lacan insiste, ele diz assim, então, não podemos ficar só nesse eixo imaginário, só nos objetos. Ele transforma, né, uma psicanálise que o Freud sugeriu ser, né, busca do prazer para a busca de objetos. Tinha que ser um escocês, né? Porque um escocês, a Escócia é meio Inglaterra ali, né? Tá meio colada, né? Ele fala assim, para ele tudo é objeto. Melanie Klein vai mais ou menos no mesmo caminho, o Winnicott também, né? Eles trabalham mais nessa questão do objeto. Ele diz assim, nós aqui não, né? Então, mas vamos olhar, será que é interessante trabalhar com os objetos? Tudo é objeto, tudo é modelo de objeto? Ele diz, eu acho que não. Mas vamos ver o que é que o cara está propondo. Ele fez a análise dele com o tal do Lowenstein, né, que era o analista dele. E o Lowenstein acaba sendo um dos grandes divulgadores e adeptos dessa psicanálise do ego. Então ele falava assim, ele ficava martelando o ego dele em cima do meu. Porque era obrigatório, porque o Lowenstein era analista de data da IPA. Sim. E ele queria ser analista com o título da IPA. Então você tem que fazer um percurso de análise com um analista de data da IPA. Depois o próprio Lacan se torna analista de data da IPA. Só que ele começa a desenvolver uma outra metodologia e os caras pegam e chutam ele. Ele está resumindo o artigo que tem umas 40 páginas, né, e ele está condensando. Né? E está dizendo assim, se tudo é objeto, só tem duas maneiras de encarar essa brincadeira. Ou eu gosto do objeto ou eu não gosto.
Isso gera essa divisão, aí ele fala que é instalado dentro do ego um impostor. Por que é um impostor? Porque ele é quem vai decidir para que lado as coisas vão acontecer, se bem ou mal. E para complicar um pouco, né, a situação, ele diz assim, tem um ego que é esse que lida com os objetos, e tem um outro ego, ele faz uma divisão egóica, né, 2 egos, que é o ego libidinal. Porque ele não consegue explicar nessa mecânica de bom e mal, né, aquilo que a gente simplesmente deseja. Não importa se é bom ou mal. Tá certo? Porque tem coisas que eu quero e eu não avalio se vai me fazer bem ou se me vai fazer mal. Por quê? Porque ele logo foi questionado, né? Não aparece aqui, mas num outro negócio que eu estava lendo aparece, esse Fairbairn falou assim, mas peraí, então, como é que fica a história de eu fazer coisas ruins para mim mesmo? Não caberia. Aí ele diz assim, não, mas isso é o ego libidinal. Ele sonhou que a mãe era uma artista, né? Que, de certa forma, representava a mãe, se transformava em homem e mulher, né? Fazia uma espécie de uma transição. E ele usa como o bem e o mal, a coisa boa e a coisa má, né? Quer dizer, então, ele diz assim, o que ele usa do sonho é essa duplicidade, né? Essa coisa dupla que aparece. Na pessoa, no ego da pessoa, supõe-se que isso seja bom no ego do analista. Então, no fim da história, é sobrepor o ego do analista, a parte boa, que também tem a parte má, né? Mas sobrepor a parte boa a parte má que está colocada no... Por isso vai se adotar esses modelos, né? Dizendo assim, o analista é um modelo de pessoa, né? Ele só tem coisas boas. E se ele se impõe ao outro, né? Ele funciona como um modelo e diz para o outro como é que deve ser. Esse modelo é um modelo que está, né? Na opinião dele, desprezando toda a riqueza que o Freud trouxe. Fazendo aqui os números irracionais, né? Dizendo assim, não tá, né? Não adianta tentar travar com modelos ou coisas desse tipo, porque foge de tudo isso. Que surpreende a gente, né? Exatamente na análise aparecer coisas que você diz assim, a pessoa admite que ela está inconscientemente fazendo alguma coisa contra ela mesma. A Spielheim tem um artigo muito interessante onde ela diz assim, para criar uma nova vida, qual é o processo? Entendi. Um óvulo e um espermatozoide. Que, ao se unirem, se destroem. Se morre uma coisa, isso. Na verdade morrem 2 coisas, isso. O óvulo e o... para gerar uma terceira. Veja, morte e criação o tempo todo. Ela diz assim, isto está na base da nossa criação. Entendeu? O quanto, para que nós possamos sobreviver, quantas vidas de animais, né, e até mesmo a vida de pessoas, muitas vezes que a gente nem... Alguém que eu possa ter prejudicado da forma, né, eu não percebi, a pessoa não conseguiu sobreviver, não sei. Veja, então, a morte faz parte da vida, ela não está separada. Né? Quando nós, de alguma forma, não sabemos lidar com alguma coisa que aconteceu com a gente, isso pode se transformar numa força mortal que atua contra a gente mesmo. Atua também contra o mundo, não é que fica só em nós, né? Quando eu tenho sintomas, o mundo sofre com isso. Sim. Tá certo? A minha família sofre, né? As pessoas que estão próximas de mim sofrem. Gera um desgaste enorme, né?
buscar tratamento, tem despesas. Isto não é racional, tá certo? Por mais que a gente fale aqui, que a gente até compreenda, não é racional, né? Não é racional eu fazer um sintoma que me prejudica. É inconsciente, é irracional. Não tem um modelo que possa explicar isso, né? Daí ele dá o exemplo do quadrado, né? Como é que faz para fazer um quadrado dobro do tamanho? Não é uma coisa que está totalmente fora do nosso alcance, que nós não podemos nem imaginar o que é um número irracional. Sim, podemos, e podemos até trabalhar com eles, né? Mas mesmo assim, se eu disser para você, né, é o seu inconsciente que tem lá alguma coisa recalcada que está te prejudicando, eu posso até compreender isso, mas eu não sei exatamente o que é. Que será que aconteceu com a gente, né, que nós conseguimos ir tão longe? Que ele fala assim, a geometria euclidiana não nasceu com aquele animal pré-histórico lá, né? Aquele animal pré-histórico não sabia de nada, né? Lidava com o mundo talvez só com o imaginário, que é o que a gente pensa, por exemplo, dos animais que não falam, né? Os animais, nós somos animais falantes, né? Que será que objetos, o gato, né, que não fala, apenas mia, manipula na mente dele? Não são os mesmos que nós manipulamos. O mundo é o mesmo. Mas eu posso dizer sobre um quadrado muita coisa que o gato não fala, não pode dizer nada. Ele sequer sabe que existe um quadrado. Sim. Tá certo? Porque a história do escravo lá, vocês lembram que ele desenha no chão um quadrado e pede para o escravo fazer um quadrado com o dobro do tamanho. Sim, sim. Tá certo? Né? E lança para o escravo um problema matemático. Né? Qual é a primeira tentativa do escravo para dobrar o tamanho? Ele dobra os lados. O que ele obtém? Um quadrado que é 4 e não 2 vezes maior. Mas como é que esse cara que não sabe geometria já tentou fazer alguma coisa? Ele sabe o que é o dobro. Veja, o gato não sabe. O gato não sabe que existe um quadrado, o gato não sabe o que é o dobro, o gato não arrisca fazer o dobro do tamanho, nada disso, porque ele não tem simbólico. Então, o que o Lacan está dizendo é a riqueza do mundo humano é o simbólico e não o imaginário. Porque o imaginário nós meio que dividimos com os animais. Não é possível comparar uma coisa com outra, né? Um animal que não fala com um animal que fala. Fala assim, né? Depois do primeiro vagido, o vagido é um grito, né? Sim. Não só o fato de gritar, mas o fato de silenciar o grito nos traz alguma informação, algum sentido. Né? O outro que escuta um grito de longe, vocês estão escutando a minha voz aqui. A minha voz é tanto falar quanto silenciar. Porque na hora em que eu faço silêncio, eu dou um espaço para que vocês pensem e falem. A gente nem percebe isso. Né? Por que nós dizemos assim, olha, eu não tenho nada para falar na sessão, fala qualquer coisa. Mas assim, como que qualquer coisa vai me ajudar? Vai. A sua questão é falar. Aí você vai falando, eu vou te interrompendo, vou fazendo perguntas. E aí, mas qualquer assunto? Sim, qualquer assunto. Vamos falar do que você quiser. Porque não importa o que está sendo falado, e sim como está sendo falado. Tem que estar dizendo aqui, a nossa ferramenta de trabalho é a linguagem, é o simbólico, é a fala. Põe a pessoa para falar, a coisa vai funcionar. Mas eu não sei se está melhorando, se não está, e tal. Fala assim, a pessoa está vindo na sessão? Ela está vindo? Ela está falando? Tá, então ela está melhorando. Numa determinada noite, ele com a mulher e tal, não sei o que, bate alguém na porta, e quem aparece do outro lado? Sósia. Ele.
Né? O cara é igualzinho a ele. Eu acho que eu já brinquei com vocês nesse exemplo também, né? Dizendo assim, o que será que aconteceria, né, se alguém batesse a sua porta, era isso que eu estava me referindo, né? E você abrisse você. Eu ia olhar o cabelo, né? Eu ia procurar diferenças. Porque o estranhamento é tão grande que você diz assim, eu sei que não sou eu aí, mas, né? De onde vem uma coisa tão parecida? É uma identificação. Ele vai usar esse exemplo para dizer assim, será que o meu eu é um sósia de mim mesmo? Nós tratamos o nosso eu como um objeto. Tem características, um objeto, ele é um objeto porque eu posso dizer alguma coisa sobre ele. Né? A garrafa d'água que deu exemplo aquele dia é um objeto porque eu posso dizer. Se eu não posso dizer nada sobre a garrafa d'água, talvez ela não seja para mim um objeto. Ela não tenha qualidades. Quais são as minhas qualidades sobre mim mesmo? Então eu sou um objeto para mim mesmo. E os outros também me tratam como um objeto, Roberto, né? E você entra na rede social, você se torna um objeto com característica A, característica B, C, né? Sobre o que você fala? As redes sociais estão muito contextualizadas, né? Então você entra lá e diz assim, eu falo sobre psicanálise, eu falo sobre filmes, eu falo sobre, né, tratamentos psicanalíticos, e ele começa a mostrar para você o quê? Gente que fala das mesmas coisas. Assim, isso é uma riqueza simbólica. Aí dá um exemplo interessante de uma criança que toma um tapa dado de propósito, como punição, né? E como ela interpreta isso? E toma um tapa sem querer, né? Que sensibilidade, né? Que sensação é essa que está lá dentro, né? Que está sendo já interpretada, mesmo sem ter a fala. O simbólico está junto o tempo todo. Sim. Mesmo que eu não fale. Porque a nossa voz é uma impressão única, não existem duas iguais. O tom de voz, o cheiro, as imagens que eu vejo, né, as tonalidades de cores, né, não nesse seminário, mas num outro seminário, ele diz assim, você olha para o horizonte e aparece um vermelhão. O que será que é? Pôr do sol? Bem provável, nascer do sol, pôr do sol, não é? Que é vermelho o céu. Mas pode ser uma bomba atômica que explode. Não, imaginário e simbólico não tem separação.